Fala, galera! Bom, hoje vai, hein? Cara, estamos aqui na Cafeteria Nero, aqui na O'Connor, em Dublin, na Europa. E hoje estou aqui com o meu brother, o Rodrigão. Como é que você tá, irmão? Galera, a gente gravou da outra vez, eu tava no pub tomando cerveja. E não deu muito pra mostrar, porque eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Mas foi legal, hein? Foi legal pra caramba. A gente se divertiu, foi 1 hora. Rodrigão, e aí, como é que você chama? Você veio da onde? Bom, meu nome é Rodrigo. Uhum. Eu sou de São José dos Campos, São Paulo, interior de São Paulo. São José dos Campos. Eu cheguei aqui em 2023. Mas na verdade, assim, eu nasci em São Paulo, eu sempre mudei muito, né? E aí nasci e fui morar em Santos. Baixada? E aí, fui pra Baixada. Com 10 anos a gente foi pra São José dos Campos. Uhum. E aí de São José dos Campos viemos pra cá. Eu vim pra cá, né, sozinho tentar. Você nasceu na onde? Eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo. E mudei pra Santos, logo pequenininho, né? Uhum. Tá, e aí você chegou em Dublin em 2023. 2023. Vai fazer 3 anos amanhã, depois de amanhã. 3 anos depois de amanhã. Depois de amanhã, tá, dia E 16. o que você tava arrumando que você veio parar aqui em Dublin? Como é que foi esse rolê? Cara, assim, eu digo que é complicado, mas aconteceu várias coisas. Uhum. E aí eu decidi vir pra cá porque eu já tinha tentado ir pros Estados Unidos e não deu certo. Sim. E aí um amigo meu que morava aqui em Dublin já fazia um tempo me mandou mensagem e falou: Rodrigão, vem pra cá, pô, vem dar aula aqui, a gente faz alguma coisa, não sei o que e tal. E quando ele falou isso pra mim, deu a pandemia, aconteceu um monte de coisa, não deu certo. Ele foi pro Brasil, o pai dele teve um problema e tal, e aí acabou ficando tipo, não vai dar agora, não vai dar, vamos deixar mais pra frente. Foi aberto. Então, só pra entender. Lá no Brasil, pra vir dar aula pra cá, dá aula do quê? Dá aula de jiu-jitsu. Dá aula de jiu-jitsu. Faixa preta de jiu-jitsu. Faixa preta de jiu-jitsu, quanto tempo? Pô, eu treino jiu-jitsu desde 2000. Desde 2000, então... Peguei minha faixa preta em 2015. Aham. E sou faixa preta, então, 11 anos faixa preta já. 11 anos a faixa preta e 26 anos, 2026, 26 anos treinando jiu-jitsu. Tá. E aí a oportunidade de vir pra cá era pra vir pra cá dar aula de jiu-jitsu. Pra vir pra dar aula. Viver do jiu-jitsu. Mas aí acabou não dando certo. Aham. Eu acabei... Teve um dia que eu peguei uma grana e falei, putz, cara, acho que eu vou... Não, minto, eu dava aula numa escola lá no Brasil. Você dava aula lá no Brasil e dava aula de jiu-jitsu lá no Brasil, em São Paulo? Lá no Brasil, isso. Na academia de um amigo meu, o Guri. O cara tem um trabalho excelente lá com a criançada, dá aula pra criança. Ele deve estar, eu vou chutar baixo, assim, ele deve ter uns 500 alunos, crianças, né? Que era um dos teus projetos, quando eu te conheci, era dar aula pra criança. Exato. Pra já pegar do berço já. Aprendi a dar aula com ele lá. E aí ele tem um método bem legal também, que é bastante interessante. Ele foi para Singapura e aprendeu a dar aula para criança. E ele levou um método diferente para o Brasil, que é dar aula de jiu-jitsu com método bilíngue. Que aí ele colocava algumas coisas em inglês para a criançada, né? Então isso foi bem legal. E aí ele despertou. Ele trouxe pro Brasil, dando aula lá, ele falava em inglês com a molecada. Ele tem esse projeto, faz isso até hoje. E aí ele dá aula em português, mas coloca posição, ou animal, cor, essas coisas, ele vai colocando. A pessoa já vai associando. Exatamente. Porque eu lembro que no judô, cara, a gente contava até 10, Ichi, Ni, Sansi, Goro, Kichi, Hachi, Jiu, e o comprimento era em japonês, um monte de coisa era em japonês. Pô, foi uma sacada do cara, então. Excelente. E ele tá dando, né, super certo lá no Brasil. Se eu não me engano agora... Vai ser já a 5ª filial que ele está abrindo lá em São José só em São José dos Campos, na cidade de São José dos Campos. E aí eu, quando eu peguei essa grana, eu falei, pô, acho que eu vou dar uma melhorada no meu inglês. E quem sabe um dia eu volto e venho trabalhar com a criançada mais preparado, com o inglês mais afinado e tal, né? Você já tinha saído do Brasil para morar? Não, para morar nunca. Para morar não. Primeira vez. Porque também o lance... da gente vir pra Europa e vir morar aqui, não é só o lance de ser começar do zero, ou largar tudo, ou em muitos casos, não, é você vir
melhorar o seu inglês, você vir aprender o que é isso, porque vir morar fora é uma faculdade. Sim. Você vir, é o aprendizado que você tem, não tem como explicar o que é um aprendizado de quando você vem morar fora. E querendo ou não, a Irlanda é uma mãe. É. E acho que é por isso que a galera, mesmo que o pessoal reclame do clima, reclame de várias situações, ainda a gente se sente bem aqui, né? Se sente acolhido. Primeiro que aqui tem uma comunidade de brasileiro absurda aqui. Você anda na rua, você escuta falar em português. Todo lugar que você vai, restaurante, qualquer lugar que você vai, tem um brasileiro trabalhando lá. E querendo ou não, o salário mínimo aqui. Vivendo com o salário mínimo, ainda você consegue passear, comprar roupa, comer bem. Então, você realmente consegue... Você consegue ter qualidade de vida, né? Que eu acho que o lance é ter qualidade de vida, ir no mercado, comprar um negócio, comprar outro. E tipo assim, ó, a gente não é novo, né? Então, pra gente vir aventurar ou meter as caras fora, a gente tem família, a gente tem as pessoas... E como é que foi essa parte aí? Você combinou, você tem teu filho, hoje em dia teu filho tá aqui também? Tá aqui também, Como é que foi essa largada? Cara, é bem complicado. Pra gente que, como você falou, né? Pra gente que já tem mais idade, mais maturidade. É dobrado, né? Assim, pra tudo, né? Principalmente pra aprender o inglês. Eu cheguei aqui com quase nada, assim, eu cheguei lá na hora de passar na imigração, o cara me perguntou, eu não entendi nada, só entreguei a documentação, e o cara olhou, eu falei, pô, será? É agora. Será que eu vou conseguir? Aí o cara, tá bom, bem-vindo. Carimbou, foi legal, foi maneiro, assim, uma sensação boa. Uhum. E aí, quando eu cheguei aqui também, um amigo meu me ajudou, que tava aqui, aí me trouxe até o hostel da Livin, né? Uhum. Fiquei lá por 2 semanas também, conheci uma galera, pô, aí assim, as coisas foram acontecendo, né? Como eu já vinha do Brasil treinando bastante, competindo bastante, tava bem, né? Você chegou aqui no hip do treino. Cheguei aqui, falei, pô... Querendo amassar a galera. Quando eu saí de lá, a galera já falava, pô, cara... Pô, você vai se dar bem e tal. Então eu falei, pô, chegando lá eu tenho que mostrar o trabalho, né? Já que é isso que eu quero fazer, eu vou visitar as academias. Eu já tinha conversado com outro amigo que é o Romão, que me ajudou bastante também. O Bruno me buscou lá no aeroporto. O Romão, antes de chegar aqui, ele já tinha preparado um monte de coisa. Pô, Rodrigo, ó, precisar do endereço, põe o endereço da minha casa pra chegar o JNB, pra chegar as coisas tudo. E aí o Romão, eu não sei se ele montou uma casinha pra mim ou se ele tava querendo me ajudar. Assim, ele me ajudou. O Romão é o que trabalhou com a gente. Isso. E aí ele falou, Rodrigo, ó, eu já tenho que ir, vamos treinar em tal lugar aqui na manhã, depois a gente vai treinar em outro lugar, depois eu treinar... Cara, e aí todo lugar que eu ia tinha 4, 5 faixa preta. Falei, caramba, será que tem tanta gente? Você assim, nunca viu tanto faixa preta igual que você viu quando você chegou aqui, né? Assim, eu via lá no Brasil, é normal, a gente treinava com 15, 20 faixa preta no mesmo treino, na nossa academia, né? Mas aqui não, aqui eu achei que ia ver poucos, assim, falei... E aí um cara mais forte que o outro, cara, falei, pô, tô tendo que sair na mão direto, cara. Então, ó, galera, isso daí é fundamental, porque assim, ó, quem mora aqui e tem algum brother vindo que realmente gosta, você quer ajudar, cara, porque assim, ó, eu fico feliz de escutar que teve um cara que trouxe ele aqui, que buscou no aeroporto, que mostrou o caminho, que ajeitou a casa, que levou pra treinar. Cara, no meu caso, eu cheguei aqui e eu já não sabia nem o que eu ia fazer. Aí cheguei num hostel também, 2 dias. Eu não sabia nem onde que tinha um mercado. Eu não tinha nenhum amigo, cara. Eu cheguei aqui e, tipo, saí sozinho pra rua. Então, é um outro approach quando você vem com um brother, quando você vem, pô, o cara te acolhe, te leva pra treinar. Você tem uma outra mentalidade do que é chegar em outro lugar. Você se sente acolhido, na verdade, falando português ainda. É muito engraçado, né? Porque, assim, o Romão não era meu amigo do Brasil. Como é que você conhece? Cara, assim, acho que alguém me falou, Rodrigo, tem um cara aqui que ele é árbitro, ele é envolvido no jiu-jitsu e tal, esse cara vai te ajudar bastante. Mas ele é de São Paulo, de Tatuapé, e eu sou de São José dos Campos. Então, quando eu cheguei aqui, ele foi o cara que, assim, eu falo pra ele que o cara teve várias situações que ele me ajudou, assim, do nada, cara. Teve uma vez que eu tava na empresa de celular aqui, uma operadora de celular,
E eu precisava alugar um apartamento lá em Portugal. E eu vendo uma coisa lá com o pessoal tratando alguma coisa e ele falando lá com a mulher assim, então, um apartamento lá, não sei o que, lá, do meu lado. E a gente nem tava... nem tava junto. Ele chegou coisa depois, paralela. A gente tava fazendo duas coisas separadas, assim. E eu falei, pô, mano, verdade, cara, você tem um apartamento lá em Portugal? Ele falou, pô, tem, cara. E aí é o apartamento que minha esposa mora hoje. Você tá de brincadeira. Juro por Deus, cara. Você tá de brincadeira, Deus, cara. E aí o Romão, assim, eu posso... A gente nem se conversa todos os dias. Mas sempre eu mando mensagem pra ele sempre manda mensagem pra mim. Eu espero que ele não se sinta ofendido por isso, porque a gente é amigo, a gente também é bastante amigo, mas a gente não conversa todos os dias. A vida mas sempre que conversa, é a mesma coisa. Ninguém cobra nada, não tem cobrança, não tem. né? A gente é... Eu não te vejo pessoalmente, eu te vi da última vez que eu fiquei bêbado, não consegui falar, mas antes disso, foi quanto tempo que eu não te via? Pois é. A última vez que a gente conversou foi no carro, que nós tava falando do professor, que a gente ficou meia hora só rindo falando do professor. É verdade. E assim, ó, o Romão, ele trabalhou comigo também lá no clube, e também eu trabalhei com ele depois. Mas o Romão, ele é um cara mais vivido, ele tem muita informação, já faz tempo que você tá aqui. Quando você tá morando fora, não tem nada mais valioso do que informação. De qual que é o caminho de você fazer uma coisa, de qual que é o caminho de você fazer outra. Mas aí, no caso, foi muito, cara, muito... Várias vezes. Conectou demais. Várias coisas, assim, que o Romão me ajuda. E eu tenho certeza que se mandar mensagem pra ele agora, perguntar alguma coisa, ele fala, não, agora, arruma agora, pode deixar que eu e ele é meio quietão, assim, ele tem um jeitão dele, mas ele é brother. Excelente, E aí, por intermédio dele, eu fui conhecendo outras pessoas. Quando eu fui treinar a primeira vez no jiu-jitsu, que foi que me ajudou muito, o jiu-jitsu abriu as portas pra mim aqui, não pro jiu-jitsu, propriamente dito. É um network. Mas na hora que eu cheguei lá e falei pra ir pros caras, eu cheguei ontem e eu preciso trabalhar, não tenho de onde tirar, não, eu já cheguei aqui devendo já. E aí o cara falou assim, não, vem cá, acho que ele ficou com dó, faixa branca na época. O cara virou meu amigo também, ele era meu gerente, ele era supervisor no pub. Eu já tinha experiência de trabalhar como bartender, já tinha trabalhado no Brasil. E aí fui fazer entrevista, ele falou, vai lá fazer um teste, um trial lá. Eu lembro quando você falou isso daí. Vou fazer um trial lá, eu fui fazer um trial. E aí eu conversei com o gerente era um Irish, cara excelente também, o Aidan. O cara adorou, te adorou. Ele já gostava do André, porque o André é um cara excelente, o cara, você conversa com ele 30 minutos, 30 minutos dando risada, cara, o André. E aí eu fui fazer entrevista, o André do meu lado aqui, e o Aidan do outro lado, o gerente do outro lado. Aí o Aidan falava comigo e ele traduzia, a gente, como é que eu vou trabalhar, cara, se eu não consigo entender o que os caras vão pedir? Então ele falou, não se preocupa, vai dar certo. Cara, os caras me acolheram de um jeito e eu trabalhei lá muito tempo. Você não trabalha mais lá? Não, eu saí, mas saí com dor no coração, assim, porque eu tinha feito curso pra trabalhar de segurança, né, e depois entrei na área de segurança, que ganhava um pouco melhor, mas o Aidan, quando eu entrei, depois de um tempo, eu falei pra ele, eu quero trazer minha família e tal, né, e aí quando meu filho chegou num dia, no outro dia eu já tava trabalhando lá com ele. Eu lembro, você botou ele lá pra trabalhar lá e você levou ele no clube pra trabalhar com nós também. Com a gente também no clube. Que no primeiro dia dele eu lembro que ele levou um pessoal lá, eu meti um monte de cartãozinho dele lá, tipo, ele levou uns 3, o melhor do ano. Eu coloquei 15 e tal. Ô, Rodrigão, então vamos lá. Você chegou aqui e como é que foi de trampo? O que você chegou aqui, foi treinar com o Romão? Fui treinar lá. Chegou, foi treinar. E aí? Amassou alguém? Tomou um amasso? Cara, como é que foi a sentida? Foi lá que eu conheci foi no Vieira mesmo que eu conheci o André, que o cara que me deu o trabalho lá, que me do levou, bar, que me apresentou lá pra trabalhar. Conheci o professor, que o cara me deu... Putz, é um dos meus melhores amigos aqui, né? O Alisson. Esse cara me liga todo dia. É muito engraçado conversar com meu ele. Meu irmão. É espetacular, cara. Um dos caras que é assim, igual, como a gente conviveu. Não, ele é demais, gente da gente. É igual você é pra mim, ele. Mas o cara também é um dos caras. Outra coisa que eu encontrei, assim, uma rede de pessoas boas, né? O Alisson é uma delas. Então, assim. Eu moro hoje no quarto que ele tava antes de sair. Com a mulher dele, eu sei. Ele falou, Rodrigão, eu tô saindo, cara, quer ir pra lá? Daí eu fui. Então, a gente vai se ajudando, assim, ele melhorou, foi pra um outro lugar melhor, eu fui pro lugar dele, que já é melhor do que de onde eu tava também.
E o cara é meu amigo até hoje, assim, cara. A gente dá risada demais. Não, ele é uma figura. Você vai começar a falar dele aqui, né? Fica uma hora falando. Só falando dele. Ele é excelente. Aí você... E aí um dia, só desculpa. Vai lá. E aí eu conheci também, num dos treinos que eu fui fazendo, eu conheci o Kleber e o Daniel Matraca. O Kleber foi o cara que me chamou pra trabalhar no clube. O Kleber foi... Cara, o Kleber, assim, ó, eu só trabalho de segurança por causa desse Kleber. E ele ficou muito meu brother. Eu cheguei aqui, falei assim, não vou viajar, não vou pra lugar nenhum. Passou um mês, nós tava trabalhando junto, a gente foi pra França pra ver o filho dele. Aí você conheceu o Kleber, quem que é o outro? O Daniel Matraca, que é tem uma academia aqui, a DMT, tem uma academia de jiu-jitsu. O Daniel Matraca também é um cara que, abre porta também pra galera. Teve um período, cara, se eu falar assim, eu sou grato pra galera, né? Teve um período que ele tava trabalhando no Luz, aí tinha passado por algumas coisas, que é coisa dele lá. E aí ele falou, Rodrigão, vai dar aula lá, cara, fica a academia pra você, não precisa me pagar nada, dá aula, tem aluno, tem as coisas. E aí eu fui, dei aula pra ele lá, foi bem legal, cara, mas assim, a confiança que o cara tem, é impressionante, eu nunca tive essa oportunidade no Brasil, né? Então o Daniel, até hoje, ele abriu agora outra academia e ele me fala direto. O problema é que às vezes a gente, como precisa trabalhar e estudar, né? Eu tô aqui como estudante, já vai fazer 3 anos. Então às vezes não consigo ter uma frequência para dar aula. Não é igual era no Brasil, né? No Brasil a gente trabalhava, mas também era flexível para dar aula e tal. Tinha os horários certos. Não dava pra falhar. Então, uma coisa é você ter aquilo ali todo dia dando aula, ter cliente, ter movimento, outra coisa é você ter que pagar suas contas e ter que trabalhar também. Não é só, né? Porque às vezes a gente se for pra fazer alguma coisa, você tem que mergulhar e fazer o negócio direito. Como o cara, a academia dele é bonita pra caramba, a academia é legal, tem bastante coisa, ele colocou kimono e tal. Então não dá pra você ir lá e brincar de dar aula, dar aula de vez em quando. Aí não dá pra ir num dia, Você tem que se comprometer. Tem que se comprometer. Aí por ter que ir na escola. Porque querendo ou não, ter que ir na escola é uma dose, cara. É brabo ir na escola. Você deixa manter a tendência, né? Se você não for na escola, se você não tiver tantos por cento de. Se você não tiver uma porcentagem de frequência na escola, você é mandado embora da escola, aí automaticamente você não pode renovar o próximo curso, automaticamente você tem que meter marcha de Dublin. Teve uma época que eu fiquei um tempo sem ir na escola, eu tava passando por umas dores aí, e aí eu fiquei menos de 85. Mandaram uma carta pra mim pra eu me explicar lá na imigração. Você tem que ter pelo menos 85% de atendentes, que dá mais ou menos 2 faltas em 15 dias, mais ou menos. Você pode ter 2 faltas. E outra coisa, você não pode faltar 3 dias consecutivos. Você pode faltar um dia e tal. E também assim, né? A gente não pode falar que se você for no médico e tiver um atestado médico, você consegue um pouquinho de dar uma ajeitadinha ali nesse atendente. As escolas aqui, isso é importante, um detalhe que a gente precisa saber, assim, a galera tá aqui pra te ajudar também, né? Muitas pessoas, eu vim pra cá sozinho, mas eu encontrei bastante gente. Mas tem pessoas que vêm pra cá totalmente sozinho, tipo, o único contato que ele tem, às vezes, é só a escola mesmo. Você tá falando de mim, no caso. Eu tô, tipo assim, tua história tá muito legal, porque você tem todo esse apoio da galera ajudando. Eu, completamente diferente, eu tive que sair entregando currículo, eu tive que achar um lugar pra morar, eu tive que comprar coisa no mercado, eu tive que, tipo, costurar E aí, como é que você aconselhou a chegada, o treino do jiu-jitsu com a galera daqui? Você sentiu diferença na pegada que você vinha lá do Brasil? Você viu que a galera que treina é forte? Como é que foi o primeiro rola com faixa preta e como é que foi esse... Cara, então, eu senti que aqui na Irlanda a galera treina bastante sem kimono. E a gente costuma treinar, eu gosto até de treinar mais com kimono também. Que é o submission, no caso, sem kimono? Sem kimono é o submission, é no-gi, né, que os caras também, eles gostam muito de treinar aqui, a galera daqui é muito forte. Eu treinei com os faixa pretas aqui, os caras também são muito fortes, mas os faixa pretas que eu treinei muita gente do Brasil, né? E aí a galera é bem old school mesmo, então a gente consegue fazer um treino mais... Como aqui todo mundo precisa trabalhar, então não é um treino porrada o tempo todo. Você não sai na mão. E a diferença dos brasileiros pros gringos no jiu-jitsu? Cara, então, aqui
É engraçado, eu falo pra todo mundo isso daí, né? E acho que agora eu consigo falar com mais particularidade, assim, porque eu pude ver o jeito que os caras treinam, como é que eles se organizam. Ah, vai ficar difícil pra gente pegar essa galera aí daqui a um tempo. Acho que já tá desse jeito, né? Você acha que é mais organizado na parte do que estrutural, condicionamento físico, técnica? Qual que é o... É tudo, né? Mentalmente os caras são muito bem fortes, assim, porque a gente vê, eles não desistem fácil. Aham. Os caras têm uma confiança muito grande. E no Brasil, assim, eu acho que é por conta do envolvimento mesmo, do ambiente, né, que eu digo. Aham. Porque no Brasil a gente precisa estudar e trabalhar, a gente não dá muita bola assim. Se o cara decide ir pro esporte, a gente fala assim, pô, cara, ó, você tem que ir, mas você tem que estudar. Aqui, cara, se a criança decidir fazer jiu-jitsu, a família inteira vai o foco. tudo quanto é lugar. Aham. Exatamente. A família inteira vai tudo quanto é lugar com camisa da criança, dando suporte, torcendo. A gente vê os campeonatos, é todo mundo assim, cara. Todo mundo. É o físico com o mental, com o Exato, preparo, com todo mundo torcendo a favor pro negócio. Exato. E aí o cara foca nisso, né? O cara tem planilha pra treinar. Eu não sei como é que é a questão de atendimento médico, assim, mas é um suporte totalmente, já é uma coisa totalmente diferente do que a gente vê no Brasil. Agora pode ser que os caras estejam mudando, mas eu não sei ainda se a gente tem. Algumas pessoas, eu vejo isso daí porque a gente vê a ascensão de um monte de garoto novo aí com um potencial do jiu-jitsu no Brasil muito grande. Tem gente que já até ganha dinheiro. Tem um cara que é um garoto que treina na academia do Romão. O nome dele é... Cara, É um menino. é um garotinho. E também isso volta à bagagem que você tem de você ter visto o cara trouxe de Singapura o treinamento pra molecada. Então, assim, o teu ponto de vista nessa situação é uma coisa diferente. É uma coisa que talvez qualquer outro jiu-jiteiro aí não conseguiria ver essa parte mental, de apoio e tudo mais. Te brilhou o olho. Exato. E se você for ver, por exemplo, a molecada... Mas isso já vem acontecendo no mundo inteiro, né? A molecada que vem treinando desde os 4 anos, meu filho mesmo, que nasceu, ele já dava aula de jiu-jitsu e aí ele treinou muito tempo, então você vê que ele se desenvolve muito mais rápido. Você pega uma criança de 4 anos, começa a fazer jiu-jitsu. Quando ele tá com 14 anos, que é uma criança ainda, mas começa a desenvolver força, essas coisas, o moleque já tá com 10 anos preparado, de jiu-jitsu. cara, com 10 anos. Já tá com 10 anos. Se você for fazer uma conta que com 15 anos você pega a faixa preta, você pega um moleque que tá... Porra, com 16 anos, o moleque ele tá no já nível tá de com um pele na faixa preta. Porque o cara tá ficando forte e tal. Tem o lance de você pegar a faixa preta, mas você não tem idade pra pegar a faixa preta? Tem. Qual que é a idade mínima pra você ser faixa Você preta? tem que ser maior de idade. Na faixa com 16 anos você pode pegar azul. Você passa pelas faixas coloridas, né? Aí quando chega com 16 anos, você pode passar pra faixa azul. Você não pode pegar a faixa roxa ou marrom e tal. Aí você pega azul, aí a partir dali você vai pegar a roxa, depois de um tempo, né? Você tem que ser maior de idade pra ser faixa preta. Por mais que você tenha a bagagem inteira de faixa preta, você tem que ser maior de idade. Exatamente. Certo. E aí você consegue enxergar que, tipo assim, se bem que também a Irlanda é um país pequeno, então não tem diferença, a diferença social das pessoas de riqueza, não tem tanta diferença assim também, mas assim, você vê que as pessoas elas colocam mais, ela dá valor na criança, ela, não, quer fazer jiu-jitsu, não vai fazer jiu-jitsu, qualquer outro, né, eu vejo o hurling que eles fazem, eu vejo o gaélico lá que é bem legal também, já viu esse futebol gaélico que eles fazem? Que você pega com a mão e chuta e tal. Mas todo bairro, todo lugar tem um campo, uma estrutura diferente. Ali do lado de casa tem um campinho lá. É muito legal, cara, muito legal. E a criançada gosta de fazer, né? Um esporte que toda vez que eu já trabalhei algumas vezes num estádio, e aí todas as vezes tem jogo lá, por mais que seja jogo tipo de cidade contra cidade, é sempre 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, é muito lotado. E a galera coloca a camiseta, sai pra rua, a galera, ela torce mesmo, ela dá valor no negócio. Tem um ginásio que que sempre tem competição internacional, cara, o ginásio é gigante, tem uma piscina gigante, piscina olímpica, então assim, e lotado de garoto fazendo esportes, né? E assim, apesar de todo mundo que vem pra cá, isso eu pude ver também, né? Todo mundo fala muito da molecada que fica pra rua bagunçando, que fica... dos nanazinhos. Isso. E aí, mas assim, eu acredito que não é legal, mas
o país, quando ele é livre, ele acontece isso daí, né, cara? Você escolhe, você pode ir pro esporte e se dar bem, pode. E se a galera se quiser escolher ficar na rua, ficar bagunçando, ficar fazendo, vai, tudo bem, fica também, entendeu? E aí outra coisa, assim, ó, não é que a pessoa fica na rua, que ela tá largada lá. Não, ela tá na rua, ela tem o pai e a mãe, ela tem a ajuda do governo, ela tem grana. A molecada que tá na rua aqui, ou que escolhe morar na rua, ela tá com o tênis melhor do que o teu. Você passa, você vê o tênis custa 200 euros. E não precisa roubar de ninguém, porque é barato pra comprar. E não precisa roubar de ninguém, e tem grana também. Só que também eu acho que essa porcentagem é muito pequena perto da galera que tá estudando, que tá na escola. Sim. Então, tipo assim, por mais que tenha na rua, tem a molecada que zoa, é uma porcentagem muito pequena perto da galera que tá no esporte, tá no... Por exemplo, você pega o Brasil não tem oportunidade pra galera. Então, tipo, a grande maioria... Não tem... Qual que é o teu ponto de vista, né? Porque... Parece que é o inverso mesmo. Porque se você for agora num parque aqui, você vai ver o parque lotado de gente fazendo as coisas, sabe? Jogando bola, ou só fazendo um piquenique, ou aqui na cafeteria, você vê, pode olhar, tem bastante gente aqui, jovens também fazendo isso, lendo, fazendo as coisas. E tem a galera que escolhe ficar na rua. Então, assim... No Brasil é o que eu falei que é o inverso, né? Se você for hoje num parque lá, você vai ver o parque largado e só gente usando droga. Tipo, você não vê a galera, o povo utilizando o parque para ser usado como um parque. Exato, você sentar ali, passar um tempo, sujeira, você dar um rolê. Assim, não é culpa de... Aí ninguém vai falar, não tô falando de governador, não tô falando de nada. Muita não é coisa governo. pra gente pôr culpa e tirar de culpa. Não é governo, não é mais da galera mesmo que... Porque a galera é sensibilizada, né? Exato. Por exemplo, assim, alguém rouba alguma coisa, aí todo mundo vai lá e rouba também, tá ligado? É da pura consciência da pessoa. Por mais que tenha uns nóia aqui, a consciência da grande maioria... Isso é um ponto de vista, né? Tipo, foi o que eu percebi aqui, que eu achei que é bastante diferente de ir lá, assim. E também, assim, um nóia da rua... cara, a menina tá andando de madrugada, não vai vir te roubar, tá ligado? Até os caras que estão usando droga, que já é uma coisa estranhona já, eles estão ali usando droga e ninguém vai te incomodar, na verdade. Sim, porque é coisa dele, sabe? Tipo, ele tá fazendo mal pra ele. É muito diferente, é muito diferente. Isso eu consegui perceber. Não tô falando, isso é legal, porque não é. Mas eles têm essa liberdade de fazer o que ele quiser com... E igual todo trabalhador, a gente tá aqui pagando taxa pra esses caras usar a droga deles também. Mas ninguém liga pra isso. Ninguém liga pra isso. Ô, Rodrigão, e aí, qual foi teu primeiro trabalho na Irlanda? Como é que você descolou o trabalho e conta aí como é que engrenou aí? Hoje eu trabalho de segurança, né? Trabalho nas linhas de trem da cidade de Dublin. Dando suporte para Irish Rail, que é uma empresa que toma conta da... Você trabalha no escritório ou você trabalha em... Não, trabalho na rua mesmo, tipo no trem. Trabalha no trem? Trabalho on board, ou então trabalho na estação. No trem, qual trem? No Dart? Vários, eu vou pra tudo quanto é lugar. Vou pro sul, vou pro norte, vou até próximo de Belfast. É que assim, aqui tem o Luas, que é o trenzinho que fica dentro da cidade. Sim. Aí tem o Dart, que é um que vai praticamente na costa, sim, de norte a sul. E tem os outros trens que... seria um trem normal, não é um trem expresso, mas que ele vai para outras cidades, no caso. Isso. Tá, e o que você faz? Hoje eu trabalho com isso, né? E aí mas comecei como bartender. Como é que você chegou nisso? Eu trabalhava... Chegou na Irlanda, ficou no hostel 2 semanas, conheceu a galera, treinou jiu-jitsu. Isso, trabalhei como bartender. Como que você... Um ano. Com esse cara? Com o André, que me levou pra lá. Que você conheceu ele treinando jiu-jitsu, ele era um faixa branca. Isso. Com seu brother. Isso. Foi lá e te levou no pub. Aí conheci o Kleber, treinando também. Treinando. E aí o Kleber me chamou pra trabalhar no clube, que é o clube onde a gente trabalhou. Que a gente se conheceu no clube. O clube é o seguinte, galera. A gente trabalhou no strip clube. Outro strip club, aconteceu muita coisa engraçada, só que também assim, aproximou a gente demais como ser humano. Pra entender, assim ó, esse Kleber, muito meu brother, eu comecei a trabalhar com ele num bar vermelho, no Audi Dubliner, no Temple Bar. E aí, quando eu comecei a trabalhar nesse bar, eu não tinha licença para trabalhar. Aqui você precisa de uma licença para trabalhar de segurança. O dono desse bar, que não ia no bar durante anos, foi no bar e viu eu com o rádio na mão
E falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu olhei pro cara, falei, você é quem? Ah, sou o dono. Eu peguei e fui embora. Tipo assim, eu tava trabalhando pra pegar e sair andando. Voltei lá, falei pro Kleber, falei, o dono tava aqui. Ele falou assim, não, fica tranquilo. Só que nisso, eu conheci um outro cara, que era um polonês. Ó, pra você ver a história, era um polonês. E ele tinha vários trabalhos de segurança. Num hotel, num restaurante e tal. Então, tinha muitos lugares que você fazia um trabalho de segurança, só que você não precisava da licença, no caso. Porque o dia que eu fui fazer a licença de segurança, eu fiz a matrícula, eu fiz tudo bonitinho. Quando eu fui começar a fazer o curso, eu atendi no meu iPad. Não podia, você tinha que atender no notebook. Perdi o curso, perdi 500 conto e fiquei sem a minha licença. Esse polonês começou a colocar eu nos lugares para trabalhar. E aí, aqui tem um strip club aqui. Ele pegou e mandou eu lá nesse strip club para trabalhar lá. E, cara, eu nunca imaginei trabalhar no strip club, cara. E aí eu cheguei lá, as meninas e tal, dançando. Aí tinha um outro polonês lá, que parecia o Pirata do Caribe, mano. Ele tinha uma barba, assim, ó, um olho só, tá ligado? E ele parecia um Pirata do Caribe. E tinha um outro, um espanhol, que chamava Serginho, como muito meu parceiro. E mais uns caras que trabalhavam lá. E aí eu comecei a trabalhar de vez em quando lá, junto em outros lugares também, mas de segurança. E lá você não é segurança lá nesse lugar. Lá você não precisa da licença, porque lá você trabalha, é um clube. Então quem fica na porta chama Door Supervise, quem fica do lado da mesa de baralho chama Pit Boss. Isso. E quem fica lá dentro chama Floor Supervise. Então, tipo, só pra dar uma assistência, né? A gente fica pra dar um suporte pro cliente. Só pra dar uma assistência, né? E ficar vendo o que tem que acontecer lá. E lá nesse lugar, cara, então assim, ó, como que eu cheguei lá? Aí eu comecei a ficar amigo do pessoal lá, comecei a trabalhar, fazer um trabalho bem feito lá. E aí eu tive que ir pra tirar minha cidadania, eu tive que ir pra Itália tirar minha cidadania. Agradeci tudo e fui pra Itália tirar minha cidadania. Quando eu tô na Itália, depois de uns 3 meses, o dono me liga e falou, preciso de você aqui de head security, de chefe do segurança, de gerente do segurança, né? E eu falei assim, ó, cara, eu preciso ficar mais 2 meses aqui, só que eu tinha esse amigo meu, esse Kleber, que tinha ele tinha saído do trabalho que ele trabalhava. Liguei pra ele na hora. Só que quando eu liguei pra ele, a galera que trabalhava comigo lá, eles faziam chacota comigo. Que eles falavam assim, ó, você trabalha no puteirinho, tal, não sei o que tem. E fazia puta chacota do lugar. E aí eu falei assim, ó, tá precisando de um head security lá, tal, você tem experiência de 15 anos, não sei o que tem, vai lá você e abraça essa jogada. E aí, esse Kleber foi lá e virou o chefe do segurança. Tá, aí você conheceu ele lá no treinando jiu-jitsu e tal? Isso. E aí como é que foi? Aí contei pra mim. E aí surgiu um dia, alguém faltou e ele me mandou mensagem. Falou, Rodrigo, eu trabalhava no bar, né, de bartender. Rodrigo, você não quer vir pra cá fazer uns shifts e tal? Eu falei, pô, pode me colocar aí que eu tô precisando pra gente ficar aqui como estudante, aí só 20 horas. E aí muito raramente você consegue ter uma gordurinha pra gastar, pra viver melhor. E lá pagava um pouquinho a mais, pagava em dinheiro lá e tal. Então, e aí foi uma mudança pra mim também. Foi ali que deu uma virada de chave, assim, que eu consegui fazer mais coisas. E aí eu consegui viajar, consegui trazer meu filho pra cá, pagando, né, a escola dele, paguei o aluguel e tal. Então, assim... Foi trabalhando lá que você começou a fazer um pé de meia. Eu consegui juntar um pouquinho. Você saiu do corte do agrião. Exato, e começou a, tipo, pô, ver futuro. Vou trazer meu filho, já consigo... Porque, galera, você trabalhar 20 horas aqui ganhando um salário mínimo, você vive, você fica vivo, você junta dinheiro, você até renova o curso. Só que você fica na zona do agrião, cara. Você fica, tipo... Você tem que se mexer. Quando você ganha um pouquinho a mais... em dinheiro, porque paga taxa também, pô, você dá um upgrade assim de quase o dobro no negócio. E aí eu trabalhando com ele, depois de um tempo o professor também começou a trabalhar com a gente lá. Ele veio depois, você começou primeiro? Comecei primeiro, E aí, mas tem uma história engraçada dele, eu não vou contar porque um dia você vai ter a oportunidade de conversar com ele, ele vai te contar como é que foi o primeiro dia dele mesmo. Do professor? Não, conta um pedacinho. No primeiro dia ele tinha, vocês sabem como que era lá, né? Tinha o segundo andar e tal.
E aí o primeiro dia ele desceu rolando com o cliente lá embaixo, lá naquela escada até a porta de emergência, cara. Da parte da área VIP? Isso. Acho que a gente, da primeira vez que a gente conversou, ele não falou disso, né? O que tinha acontecido no primeiro dia. E eu tava de folga nesse dia, quando eu voltei, ele falou, ó, o cara já estreou hoje aí, já. E o Kleber falou assim, ó, o professor já estreou aqui hoje. Já estreou bem, O já. O que aconteceu? Foi ajudar um cara a descer lá, né? Dar assistência pro cara pra ajudar? Tá. Desceu os dois rolando na escada lá, foram parar lá embaixo, todo mundo assustado. Uhum. Parou o clube, né? Você sabe como que é? Sei como é que é. Parou todo mundo olhando, ele levantou. E aí deu tudo certo. Depois ele conta a história, porque eu não tava lá, então eu só fiquei sabendo que ele já começou bem. E a gente tinha essas infelicidades lá, né, cara? Porque a gente ia torcendo, eu saía de casa já torcendo assim. Eu falei, não, cara, tomara que não, né? Cara, assim, nós ia trabalhar lá no strip club, a gente ia pedindo no fundo do coração, a gente ia pedindo a Deus pra não acontecer nada. Porque a gente sabia que ia acontecer. Então, tipo, ia acontecer, você tinha que estar preparado. O professor, depois de um tempo, quando a gente já conhecia ele já, eu ficava olhando as câmeras ali na entrada, né? E aí tinha algum problema em algum lugar. A gente não precisava nem saber que tinha problema. A hora que a gente via ele tirando a jaquetinha... tirava o relógio, ele tirava aquele relógio. Tirava o relógio, tirava a jaqueta, a gente sabia que já ia dar merda ali já. Ó, aí o Kleber te trouxe pra trabalhar no clube lá, e aí você ficou lá por quanto tempo até eu chegar? Cara, eu não sei dizer exato, deixa eu ver se eu consigo... Acho que eu fiquei 1 ano lá também. 1 ano antes de eu chegar? Depois eu comecei... Com ele, com o Kleber? Não. Foi menos de 1 ano. Foi menos de 1 ano, porque eu também não fiquei tanto tempo fora. Foi menos de 1 ano. Uhum. Eu fiquei até você chegar depois, acho que eu fiquei uns 4, 5 meses com ele. Você ficou 1 ano no clube trabalhando? 1 ano no clube. Fiquei 1 ano no clube. Uhum. E aí depois veio você, e depois veio o Augusto também. Uma história legal, assim, quando eu vi que o Augusto chegou, eu falei, pô, vou fazer questão de falar disso daí. O Augusto era um cara... Quando ele chegou, acho que vocês já tinham falado que ele foi fazer entrevista com você, e aí já tinha tido uma situação ali na rua, né? Não, o primeiro dia, eu acho, o professor falou pra ele assim, ó, o Alisson falou assim, ó, não, pode trabalhar com gente lá que é tranquilo, de vez em quando dá um probleminha. E no dia que ele chegou pra eu fazer entrevista com ele, num dia antes já tinha dado uma merda, já tinha dado um pau já fortíssimo. A hora que eu comecei a fazer entrevista pra ele contar o que aconteceu, o Augusto, ele foi igual um pastorzinho lá fazer entrevista. Cintinho, camisa por dentro camisa por dentro da calça e tal. Parecia um pastorzinho lá olhando e tal. E tinha dado um pau já violento. Eu acho que tinha sido a gente mesmo. Eu não lembro agora o que foi. De uma delas. E aí ele já ficou com o olho assim, já ficou assustadão. Mas, mano... E aí quando ele chegou... Eu achei legal a atitude dele, né, cara? Eu perguntei pra ele, falei, cara, você já brigou alguma vez? Você, né, lá no Brasil? Eu falei, cara, nunca briguei na minha vida. Ele falou assim, ó, que quando aconteceu alguma briga lá no Brasil, ele ficava torcendo pra alguém chegar e falar assim, ó, não, para. Eu nunca briguei na minha vida. Eu falei, putz, tô lascado hoje, né, cara? Aí, beleza, aí eu falei, tá bom, beleza, né? Dele assim, posso orar aqui rapidinho, cara? Isso o dia que você trabalhou sozinho com ele? Com ele sozinho? E aí eu falei, pô, pode, né, cara? Pede aí pra proteger a gente. O Augusto ele chegava e fazia a oraçãozinha dele lá. Tal, muito legal, achei muito legal. Pedia pra abençoar, ele chegou todo comportadinho, ele chegou. Aí você trabalhou um tempo lá, aí eu tô tentando lembrar quando que eu cheguei. Aí esse meu amigo, ele saiu do clube, ele foi trabalhar em outro lugar, não sei o que aconteceu que ele saiu do clube. E aí nisso eu trabalhava no clube de vez em quando, eu trabalhava num outro lugar de segurança também e trabalhava num coffee shop durante o dia. E aí esse meu amigo saiu de lá, o dono me ligou e falou assim, ó, cara, preciso de você aqui e agora você tem que ficar aqui, preciso contar com você. E eu trabalhava de vez em quando. E aí eu falei, beleza, então vou começar a trabalhar lá e tal. Vou ser o supervisor, vou começar a trabalhar com os meninos.
Beleza, nos 2 primeiros dias faltava gente, eu trabalhei acho que 2 dias sozinho. Eu lembro. Eu lembro, foi mesmo. Ó, trabalhar sozinho nesse lugar, galera, vocês não fazem ideia. Porque, tipo assim, ó, em 2 ou 3, você já vai apanhar. Se acontecer uma cagada, você já vai apanhar. E eu sozinho. Só que também, assim, ó, a gente tá aqui pra ganhar dinheiro, a gente tá aqui pra ser profissional. E realmente, quando você começa a trabalhar e ganhar um pouquinho a mais, você dá um up na tua vida. E, tipo assim, eu não tinha pra onde chorar, eu não tinha pra onde correr. E eu assumi a responsabilidade. Eu assumi a responsabilidade e falei, pô, vou trabalhar sozinho mesmo e foda-se. E aí, graças a Deus, nesses 2 dias aí, eu não precisei fazer quase nada, assim, só um negocinho ou outro, só uma conversa. Né? Só uma conversinha mais... só uma batida de papo, nada demais. Mas graças a Deus, a gente não precisou fazer nada. Tá, chegou o final de semana, trabalhou eu, o Rodrigo e o professor. Nossa. Cara, aí foi o seguinte, a gente começou a trabalhar assim, pô, tomara que não aconteça nada hoje, tá todo mundo bonitinho, todo mundo certinho. Deu 1h30 da manhã, chegou um cara lá com a cabeça desse tamanho assim, com um monte de gente atrás dele. E tipo assim, a portinha é pequenininha, um paga, entra um de cada vez, tem um procedimento pra fazer. O cara já chegou falando pra levantar todo mundo, que ele quer pagar, que não sei o que tem. E aí numa dessa passou um, e tipo, a responsabilidade é nossa, tipo, passou um, aí esse um não pagou, aí o cara... A gente tem as câmeras